TV pública, que foi a única TV disponível antes que as emissoras privadas tivessem as concessões de TV, a brincadeira é, as transmissões são muito chatas, que é para as pessoas não verem TV. Certo? Programa sobre livros. Durante 1 hora, eu e meus convidados vamos falar sobre livros. Hoje, meu convidado é o professor Jacques Chech, professor de filosofia da Universidade de Nanterre. Como vai, professor? Boa noite, Sérgio. Seu último livro... Eu estou fazendo uma caricatura que não é tão exagerada assim. Sabe o que isso significa? Você está se conectando com o assunto, dane-se a forma. Isso aqui que eu estou brincando que é chato, se você está interessado, não é chato. Você está lá, meu. Opa, vamos ver, o professor Jacques Chech, não perca um livro dele. Que figura o professor Jacques Chech. Mas você está lá, né? Prevalece o conteúdo à forma. A TV privada tende a fazer prevalecer a forma sobre o conteúdo, porque ela precisa de publicidade, ela precisa de audiência para justificar a publicidade, ela precisa capturar a nossa atenção, então ela fica fazendo lá um circo em torno das coisas, né? É o que o Barbosa Lima Sobrinho chamou de sensacionalismo, num texto da década de 40. E sensacionalismo não é o da Atena, ele também é sensacionalista, mas o Jornal Nacional é sensacionalista, com aquela escalada inicial. Sabe a escalada, né? Boa noite, o Jornal Nacional começa agora com a presidente Dilma Rousseff fez não sei o quê. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama... O Jornal Nacional começa agora. Oi? Não pode não ter música. Dá para não ser William Bonner olhando para você. Dá para só ser... Boa noite, telespectador. Boa noite, Leilane, tudo bem? Tudo bem, William? Tudo bem. O Jornal Nacional começa agora. Algumas das notícias que teremos hoje para você. O presidente Dilma Rousseff sanciona um decreto que permite a criação de um shopping center no Congresso Nacional. Leilane. A forma é sensacionalista porque quer criar sensação. Bom, volta para o ponto que era o seguinte. Em alguns países da Europa e mesmo nos Estados Unidos, se você disser que não tem televisão, desculpa, não vão olhar para você como se fosse... bom, algumas pessoas talvez, mas aí são as pessoas muito ligadas em televisão. Mas você não tem televisão, legal. No Reino Unido, você não ter televisão ou rádio em casa quer dizer, inclusive, que você não quer pagar o imposto relativo a cada aparelho de televisão e de rádio que você tem em casa, porque lá é assim. Tem que pagar um imposto. O serviço de radiodifusão pública é financiado por esse imposto. E ele é cobrado de quem tem aparelho por aparelho. E tem, inclusive, lá, de vez em quando, insertas na sua casa, porque você não pagou imposto. Pode tocar a campainha e ser um cara do governo e dizer, posso ver se você não tem aparelho? Obrigado. Você escondeu a televisão dentro do armário. E aqui no Brasil, imagina não ter televisão, né? Levar aprendizes para assistir a filmes, sejam eles nacionais ou não, é pedagógico, uma vez que isso será numa sala de cinema do Cinemark, por exemplo. Pois é, então, conversa, né? Sapopemba. Pergunta feita por um colega da Fábrica de Cultura de Sapopemba. Vamos pensar num cenário de intensa, extrema politização. Cinemark é radical mesmo, tá? Só para a gente dar uma passeada aqui no assunto. Cinemark é um grupo estrangeiro que divide o controle do mercado cinematográfico brasileiro com outros grupos estrangeiros de distribuição e de exibição. Distribuição são os intermediadores, né, que fazem os filmes chegarem até as salas de cinema.
Exibidores são os donos das salas de cinema. Majoritariamente no Brasil, esses dois setores são controlados por grupos estrangeiros. Entre os distribuidores é uma coisa ali na ordem do 90 e pouco por cento do mercado, tá? 90 e pouco por cento do mercado nas mãos da Disney, da Fox, da Universal, da Paramount, da Warner, tal. E exibição não é tanto, mas é um número alto também, né? Cinemark, UCI, Cinépolis, são todos grupos estrangeiros. Pensa que você é um cara altamente politizado, que pensa assim, pô, se eu vou no Cinemark, parte do dinheiro que eu estou deixando aqui vai para os Estados Unidos. Gera empregos em Dallas. Vou assistir numa sala que pertence a um grupo nacional. Existem muitos. Não, assim, aquele filme pode não estar passando numa sala de cinema de grupo nacional. Não, mas eles existem, imagina. O grupo da Demar, que eu mencionei aqui, é um grupo que hoje no Brasil tem mais de 100 salas, 130 salas, uma coisa assim. O Severiano Ribeiro, que é Kinoplex, é um grupo genuinamente nacional. Tem muitos grupos exibidores pequenininhos, né? Eles não estão em São Paulo, por exemplo, estão em cidades do interior, estão em outras capitais, tem 10, 20, 30 salas. Tem, é possível. Porque então você, de alguma maneira, vai boicotar a Cinemark. Bom, mas nesse radicalismo político você também vai boicotar filmes distribuídos por majors, né, que é o nome dado às distribuidoras estrangeiras. Então você não vai ver Divertidamente, que é distribuído pela Disney. Porque é distribuído pela Disney. Politicamente você diz, não dou o meu dinheiro para a Disney. Porque realmente você está dando dinheiro para a Disney quando você compra o ingresso. Parte da grana vai embora para os Estados Unidos, para a matriz. É uma maneira de lidar com isso. Especificamente falando do Cinemark, agora é só o cidadão Sérgio Riso que diz para você, se você puder ver um filme num outro cinema, seria legal que você o fizesse. Você falou da questão ética em relação ao download ilegal. Eu queria que falasse sobre a ética das distribuidoras e, olha, de conteúdo e de cinema. Como adquirir esses filmes sem condição econômica? As patentes podem reger o acesso à cultura? Vide a relação das gravadoras de música. Boa, ótima pergunta. Então, a indústria de cinema, por muito tempo, temeu que acontecesse com ela o que aconteceu com a indústria fonográfica, que virtualmente acabou, né? Foi implodida. Porque qual era o medo da indústria cinematográfica? É que os profissionais de cinema não podem fazer o que fazem os profissionais de música. Quando acabou, digamos assim, a indústria fonográfica, ou acabou aquela história de você ser gigolô de disco, né? Grava o disco e fica em casa. O disco vai vendendo e você vai ganhando. Quando isso aqui não deu mais receita, você teve que arregaçar as mangas e fazer show, certo? Mas músicos podem fazer isso, porque a atividade deles é performática. O Steven Spielberg, como é que ele vai fazer? Parque dos Dinossauros, Jurassic World. Não dá, né? Talvez nem seja um bom exemplo o Steven Spielberg, porque ele virou uma figura tão popular no mundo inteiro, importante para a indústria americana, que ele, se quiser, ele ganha mais dinheiro do que ele ganha, talvez, fazendo filmes, dando palestra pelo mundo. Ele pode ser performático. Palestra com Steven Spielberg, o sucesso ao seu alcance. Então, mas não funciona para todo mundo, só funcionaria para alguns. Mas não aconteceu. Nem de longe aconteceu com a indústria de cinema, o que aconteceu com a indústria de música. Mas tem essa discussão, a discussão da pergunta, ela é muito cabível, e o que eu posso dizer é que tem profissionais de cinema que dizem assim, porra, mas o pessoal é muito cabeça dura. Bota o filme, porque dá para fazer isso, tá? Bota o filme para vender em DVD por R$2, R$3. O cara vai lá e compra. Você não oferece ele por R$2, R$3, ele vai lá e compra o pirata por 5. Tem gente do mercado que acha isso. Bom, mas aí tem a velha guarda que diz, não posso, porque é R$39,90, porque tem que remunerar o não sei o que e tal. Então, e com isso você fomenta a pirataria. E eu entendo perfeitamente que alguém olhe para um preço de R$39,90 e diga, não tenho dinheiro, lamento, vou baixar esse negócio. Tá joia, vai lá e baixa, faça isso mesmo. Certo? Estamos falando de preço.
Mas o problema não é preço. O problema é que tem coisas que você não acha mais. Em alguns lugares, você nunca acha nada. São Paulo é São Paulo, pô. São Paulo que é São Paulo. Outro dia eu estava atrás de um filme americano de 2009. Não tem mais, acabou, não tem. O que foi lançado numa fornada pela distribuidora você não acha. Aí eu estava pensando, né, com os meus botões, bom, o que me resta? Até que passou no Telecine. Aí põe para gravar, ok. Então. Ética das distribuidoras de conteúdo e de cinema. Boa parte delas, de novo, não sei nem se o problema é ético, boa parte delas está alinhada com um comportamento de consumidor, com regras de mercado que estão perdidas lá atrás. Aí tem que se adaptar e coisa e tal. As patentes podem reger o acesso à cultura? Putz, não, de jeito nenhum. Politicamente, você quer brigar contra isso? Brigue, terá o meu apoio. Na Universidade Federal do Espírito Santo funcionou um cineclube pioneiro no uso político do download ilegal, considerado ilegal pela indústria. Ele se chamava Cineclube Falcatrua. Não é legal? Isso já tem mais de 10 anos. Eu sei que eu fui lá na Universidade Federal participar de um debate lá, e aí, na minha hora de falar, eu lembrei disso. Falei, aliás, aqui é que nasceu essa ideia sensacional, porque eles tinham uma cartilha para te ensinar a baixar filme e legenda. Ali, bonitinha e tal. Mas nesses termos, hein? Eles não estavam incentivando você a baixar filme para você ver na sua casa. Eles estavam incentivando que você, estudante universitário, criasse um cineclube lá na sua universidade e, então, para esse uso, baixasse o filme e a legenda, para fazer uma sessão discutida e tal, certo? E aí tinha uns caras lá falando, falcatrua, sou do grupo e tal. Se tiverem curiosidade, googlem Cineclube Falcatrua, Vitória, vai ter coisa. Colega da Fábrica de Cultura do Belém. Professor Sérgio, meu campo de trabalho é a biblioteca. Temos computadores e o uso deles é livre, exceto para redes sociais. Os usuários são principalmente da comunidade. Nossa dificuldade é chamar a atenção deles para sair, às vezes, dos jogos e participar de outras atividades. Então, eu entendo a dificuldade, realmente. Mas, olha só. Vou só, como diz o pessoal, problematizar a restrição às redes sociais.